Olá, amigos. Vocês já ouviram falar em reencarnação? Essa é uma frase de um grande amigo nosso, o Sr. Romeu de Andrade, que nós queremos homenagear hoje na nossa reflexão. Na reflexão passada, nós contamos da fundação da Casa do Pão, nosso núcleo de assistência, que nós fundamos essa equipe, esse grupo na periferia de Londrina, hoje Núcleo Espírito Gonçalves. Tivemos a grande alegria de ter a presença do Sr. Romeu, uma figura já quase octogenária, que nos ajudou de serrote na mão ajudando a fazer telhado, a fazer os bancos, uma pessoa muito querida. E quando nós construímos esse trabalho na frente de um lugar muito pobre, muito simples, nós trouxemos a forma de Chico de trabalhar com a simplicidade, como doutrinar, como evangelizar, como trazer a doutrina espírita para as pessoas de periferia. E o Chico usava o método de abrir o evangelho e selecionar 3, 4 pessoas para comentarem 3, 4 minutinhos aquela página que ele escolheu. Então nós levamos essa técnica para dentro da nossa casinha do pão, como a gente chama. Então nós abrimos o evangelho, selecionávamos 3 amigos para comentar 5 minutinhos do evangelho da página que fosse aberto ao acaso. E eventualmente estava ali o nosso querido Sr. Romeu, eu imprimi a nossa impressora está sem a tinta azul, eu acho, mas aqui tem uma foto dele muito querido. O Sr. Romeu desencarnou há vários anos já. E ele nos traz sempre lembranças muito positivas, alegres, um grande trabalhador. E quando ele era um dos 3 escolhidos, era interessante, porque o tema podia ser a pobreza. Ele levantava e falava assim: vocês já ouviram falar em reencarnação? E começava a falar da reencarnação. E eu acho muito interessante, porque essa é a proposta que os espíritos superiores, o espírito da verdade, que Erasto, os grandes espíritos, através da doutrina, vem nos dizer e de pregar o dogma da reencarnação. Quando nós começamos a frequentar a casa espírita, o Centro Espírita Allan Kardec em Cambé, uma coisa nos chamou muita atenção. Nós começamos a participar de um grupo de estudo, depois de 2 anos, nós ouvimos a confidência de uma amiga que estava na casa espírita há 10 anos, dizendo assim: faz 10 anos que eu estudo o Espiritismo, eu não consigo acreditar em reencarnação. 10 anos dentro da casa espírita. E essa frase, mas essa empolgação do Sr. Romeu, vocês já ouviram falar em reencarnação, me fez recordar um fato vivido na minha profissão. Eu estive em São Paulo por 2 anos estudando a terapia de regressão de memórias para as vivências pretéritas, a fim de tratar traumas, conteúdos aflorados que estivessem interferindo nas vidas atuais. Na década de 86, até 92, mais ou menos, trabalhamos muito com essa técnica, aprendi muito lá. Nós tivemos um caso muito curioso, de uma senhora que chegou no nosso consultório, e ela chegou dizendo da seguinte forma, quase me recordando essa amiga que dizia 10 anos frequenta a casa espírita, mas não acredita em reencarnação. Ela disse assim: sou rica. Eu levei um susto, né? Porque ela chegou falando de bens materiais. E já fui até Boston e não consegui curar minha enxaqueca. Me falaram que a regressão de memória poderia me curar, porém eu não quero ouvir falar a palavra reencarnação. Quer dizer, imediatamente ela associou a terapia de regressão com reencarnação a vidas pretéritas, mas tinha esperança de se curar. Então nós fizemos ali um acordo bastante profissional, bastante técnico, porque não é função mesmo do profissional, do psicólogo, do médico, trabalhar com regressão para evidenciar vidas pretéritas, mas sim para tratar traumas que tivessem sido aflorados do conteúdo, da matéria que estivesse guardada no espírito, que tivesse aflorado na vida atual, fosse de intraútero, fosse da infância, fosse de outras vidas, quer queira, quer acredite ou não. Mas então combinamos que não seria tocada nessa palavra, mas que ela permitisse
que se ela se visse em cenas de outras épocas, que ela acreditasse que fossem histórias do seu subconsciente, que ele estivesse criando um mecanismo para ajudá-la na sua libertação e que permitisse que isso acontecesse para que a gente pudesse dar vazão àquele esvaziamento daquele conteúdo, que é a técnica, uma das técnicas que se usa na regressão de memória e até hoje acredito seja assim. Bom, iniciamos aquele processo e foi muito interessante, porque ela era uma mulher, como a gente dizia antigamente no interior, muito enfesada, quer dizer, muito brava. Ela está sempre de senho fechado, sempre olhando como quem não quisesse conversar com ninguém, de mau humor, muito mal-humorada, vamos dizer assim, né? E ela se deitou, se deixou levar pela nossa indução, vamos dizer, ali do trabalho, e se fechou o senho, o semblante. E nós ficamos observando que ela estava naquele movimento rotativo dos olhos sugestivo de quem estava em transe. E nós começamos a conversar, usando a técnica de Morris Netterton, para ver se nós fazíamos ela contar o que ela estava vivenciando. E ela não falava nada. E nós sabíamos que ela estava vivenciando. Perguntávamos se ela via alguma coisa, ela dava a impressão que queria dizer que sim, mas não contava. Estava ali fechada de mau humor. Aí chegou, passado uma meia hora, eu comentei com ela, conversando. Eu disse, olha, se a senhora quiser deixar para vir outro dia, nós continuamos outro dia. Mas se a senhora estiver vendo alguma coisa, tenha coragem e fale o que a senhora está vendo. Ela abriu os olhos e disse assim, o avião caiu. Falei, como assim o avião caiu? Aí ela fechou os olhos de novo, voltou com aquele movimento repetitivo e não conseguiu mais parar de contar a história. E começou a descrever ela entrando num avião numa época de décadas atrás, muito tempo atrás, um avião caindo, aquele acidente aéreo, pessoas desencarnando, deixando o corpo físico, equipe de socorro do mundo espiritual, ela descrevendo, gente, ela que não acredita em nada disso, começou a descrever equipe de pessoas que chegavam como se fossem socorristas do SAMU, numa época que não existia SAMU. Na verdade era o mundo espiritual socorrendo os espíritos desencarnados, que estavam deixando o corpo físico naquele acidente de avião. E ela conta que chegou um senhor muito simpático, acompanhado de dois jovens com uma padiola, que a pegaram, colocaram na padiola e falaram para ela ter confiança que ela ia ser levada para um hospital de atendimento. E ela vai narrando onde ela foi levada, o socorro que ela recebeu. E ela vai contando tudo aquilo sem se dar conta de que ela está vivenciando um trauma de uma morte de uma vida pretérita. Até que chega o momento que ela percebe que aquilo não podia estar acontecendo nessa vida, uma vez que ela não passou nunca por acidente de avião, muito menos que ela teria desencarnado. Então ela para no meio daquela entrevista, ela abre os olhos, porque o trabalho é consciente, a pessoa pode levantar, ir ao banheiro, voltar. Ela abre os olhos e nos diz assim, eu morri ali, né? Eu falei, a senhora está dizendo, mas não se importe com isso. Sente dor durante esse processo, ela é exatamente a minha enxaqueca. É a dor que eu tenho, que é insuportável, que faz mais de 10 anos que eu busco tratamento. Eu não estou aguentando de dor aqui. Eu falei, então vamos voltar. Vamos voltar a usar a técnica da regressão para assistir tudo de novo, até esgotar esse conteúdo que é energético, é um conteúdo emocional e de dor. Aí ela volta, assiste tudo de novo, se vê entrando no avião, vê o avião caindo, vê todo o atendimento, e a dor parece que está mais leve. Voltamos, como se estivesse voltando uma fita de vídeo. Voltamos, usamos a técnica, vai e volta, até que chega uma hora, ela descreve toda a cena daquele acidente, daquele socorro, e outras coisas mais que ela vem contar depois, muito surpreendentes para ela e para nós, que só vem comprovar a vida depois da morte. Mas ela termina sem nenhuma sensação de dor. Pedimos então, fizemos um relaxamento, pedimos que ela ficasse bastante tranquila, aguardamos, conversamos, 1h30 de 40 minutos de trabalho, mais 20 minutos de bate-papo, conversamos bastante, pedimos que ela voltasse na outra semana. Sem queixas, depois de 10 anos de busca de tratamento até no exterior, e sem querer ouvir a palavra reencarnação.
pedimos que ela voltasse, fizemos de novo, não tinha conteúdo nenhum. Trabalhamos outras coisas, ficamos uns 4, 5 meses, trabalhamos outros conteúdos. Não tinha mais queixa da enxaqueca. Ela se tratou, na verdade, com 2, 3 sessões, ela se tratou de uma enxaqueca. Eu disse 10 anos, 10 anos que ela tinha ido para Boston. Ela tinha mais de 20 anos a enxaqueca, quase 30 anos a enxaqueca. Era uma pessoa muito sofrida. Não conversamos com ela sobre a palavra reencarnação, nem depois de tudo dela estar curada. Ela saiu com o processo resolvido. Mas aí eu me volto para o Sr. Romeu. Vamos abrir a nossa página do Evangelho. Então vai cair a mensagem. Causas anteriores das aflições. Vamos abrir uma mensagem lá. Motivos de resignação. E o Sr. Romeu levantava. Vocês já ouviram falar em reencarnação? E começava. Não dá para explicar as coisas do mundo, as leis de Deus, sem compreendermos a reencarnação. Então fica aqui um grande abraço ao Sr. Romeu, saudoso Sr. Romeu. Obrigado, Sr. Romeu, pelos grandes anos de contribuição que o senhor nos deu na Casa do Pão, que o senhor nos dá. Sei que o senhor faz parte do nosso trabalho. E obrigado ao Chico pela nossa casinha. Obrigado a todos os irmãos que nos ajudam. Obrigado a todos que nos ajudam no trabalho das reflexões. Até o nosso próximo encontro.